Bom, Deus tem feito grandes coisas lá no campus e ontem foi batizado o primeiro universitário lá na UFMG. Incrível! Ele não está aqui hoje, ele mora em Igarapé, então é bem distante daqui, ele teve uma confusão nos horários e não ia chegar aqui hoje. Mas queria exibir esse vídeo aí para vocês conhecerem e ver como foi lá ontem. Não funcionou? Vamos lá, Lelé. Mas é aquele lá. Ah, é? Bom, tudo bem. Mas vocês vão conhecê-lo aí semana que vem. E essa semana aconteceu uma coisa incrível. Fui convidado para falar sobre Deus, sobre a nossa igreja lá na Faculdade de Direito, lá na PUC. E eu fiquei impressionado como Deus trabalha. E foi uma história assim inusitada, porque o Antônio Pessoa, né, ele tem uma mulher que trabalha lá com ele, e ela tinha que apresentar um trabalho lá na faculdade, e ela tinha que encontrar um pastor para falar sobre, né, o protestantismo e falar sobre a sua igreja. E aí o pastor desistiu por algum motivo e ela tinha que encontrar outro, e ela esqueceu completamente disso. E aí no desespero ela falou: Antônio Pessoa, me ajuda. Eu disse: olha, minha igreja me ligou, falei: eu vou, tava lá. Foi incrível, porque foi Deus. Quando você está disponível, Deus fala: eu vou te levar para cá, levar para lá. E foi deixada uma mensagem, uma semente lá naquela universidade, e no tempo certo ela vai produzir seus frutos. Eu aprecio muito a fé do Antônio Pessoa de falar: não, pode deixar que nós vamos resolver isso para você. E uma coisa também que tem me inspirado, porque eu já uns 2 meses atrás eu cheguei na reunião de família e falei: mãe, eu quero fazer os cultos aqui em casa. Só ela não vai lá, então eu vou vir aqui fazer os cultos. E aí, mês passado a gente fez um culto de família. Meus irmãos, minhas irmãs, cunhadas, cunhados e tudo, estávamos lá e foi incrível. E essa semana minha mãe me ligou falando: ó, já estou falando com seus irmãos, estou vendo aqui um horário que dá para todo mundo estar, para a gente ter nosso culto, viu? Tá, mano. Amém por isso, glórias a Deus. E eu fiquei muito feliz porque eu tenho compartilhado com vocês sobre o evangelismo na universidade, e esse David que foi batizado é um rapaz que eu falei, que eu convidei, e ele não deixou nem e-mail, e estava lendo a Bíblia sozinho, procurando compreender um pouco mais de Deus. E o resultado que ele chegou onde ele estava procurando, que era Deus. E foi muito especial. Eu quero chamar todos a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 13. E também foi especial o batismo dele ontem, porque ontem eu completei 18 anos de cristão. Isso é demais. Como nós vimos no vídeo aqui anteriormente, estou na corrida aí, perseverando há 18 anos. Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 53. Que diz o seguinte: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Muito bem, era natural que um dia Jesus voltaria à sua cidade natal, aonde ele cresceu, melhor dizendo. Era certo que um dia ele ia voltar para aquele lugar para anunciar também ali as boas novas do reino de Deus. Imagina qual era o sentimento do Salvador voltando ali, chegando ali na sua cidade. Eu não sei como foi para você quando você se tornou um discípulo. E aí você voltou para os seus e foi falar para eles sobre as coisas que Deus tinha feito na sua vida. Você chegou para os seus pais, seus irmãos, seus amigos de infância, as pessoas que estudavam com você, seus vizinhos. Talvez pode ter tido um monte de sentimentos, medo. Pode ter tido aquela alegria de você chegar: olha, eu quero te falar, eu encontrei a Deus. Você pode ter ficado cismado, enfim, uma série de sentimentos. Tenta imaginar qual era o sentimento de Jesus voltando naquela cidade para reencontrar aquelas pessoas. E aí Jesus vai na sinagoga deles. E aí, o responsável pela sinagoga deixa que Jesus pregue. Eu acredito que nesse dia a sinagoga deveria estar cheia, porque o filho ilustre estava voltando. E ele já tinha ouvido sobre Jesus, que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. E aí ele estava lá. E aí as pessoas foram até lá para ouvir um conterrâneo que havia se tornado, de certa forma, famoso. O contexto aqui é o mesmo lá de Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga, é entregue a ele o livro de Isaías, e ele lê um trecho que diz de uma profecia acerca do Messias. E acontece algo interessantíssimo aqui. Porque Jesus volta lá e não apenas se mostra como um cidadão comum, como um deles, como um interiorano. Jesus chega, após ter lido a profecia acerca do Messias, ele se assenta e diz: se cumpriu hoje a parte das escrituras que vocês acabaram de ouvir. Os que ali estavam ficaram admirados com aquelas palavras. Mas daí a pouco eles ficaram imensamente incomodados com aquilo que Jesus estava dizendo. Que ele estava vindo para iniciar o ministério messiânico. Que Jesus não era um deles, Jesus era mais. E eles reconheciam a sabedoria de Jesus e os poderes de Jesus. Mas quando Jesus disse isto, no contexto de Lucas 4, quiseram jogá-lo no desfiladeiro abaixo. Por quê? Olharam para ele e disse: mas não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos os irmãos dele? E cita nome por nome, das irmãs também.
mãe, não é o filho de Maria? Que papo é esse, Jesus? Que você é o Messias? Não, Jesus. Nós conhecemos a sua genealogia. Sua família é simples demais. Você é simples demais. Você está querendo ser maior do que nós? Não. Não sei se já aconteceu isso com você sei lá, né, seus amigos de infância também, e aí de repente você volta lá na sua cidade, no seu bairro, aí você encontra lá o fulano de tal, e aí o que você está aprontando? Cara, tal, me formei em engenharia civil. E você olha para ele, você, fulano, engenheiro? Aí lá no fundo você pensa, eu não daria uma casa para esse cara construir não, né? Ou então você tem lá um amigo que formou em direito e é advogado. Aí você fala, eu não ponho uma causa minha na sua mão não. Ou talvez aconteceu isso com você também. Você conhece o histórico da pessoa e por mais que ela chega falando que ela é isso e aquilo, você fala, põe um pé atrás. Assim foi com Jesus. E normalmente nós apreciamos, nós recebemos muito bem quando vem um estrangeiro, quando vem alguém com seus títulos, quando vem alguém com todo o know-how de fora. Aí a gente fala, uau! Isto é incrível! Fale que nós estamos ouvindo! Mas Jesus era da casa. E eles se incomodaram pelo fato da possibilidade de Jesus ser mais do que eles. Isso feriu a honra deles. Que Jesus era um deles e estava se sentindo mais. Você quer que a gente se dobre a você? Não, você é um de nós. Você mora ali em Santa Luzia, rapaz. Poxa. O que deu a você? E por causa disso, Jesus não trouxe impulsos para que as pessoas crescem nele, mas gerou uma descrença em Jesus. O mesmo que nós vimos a criação dele aqui hoje, nas imagens. Eles se fixaram no nome da família de Jesus e lançaram dúvidas em compreender o que de fato Jesus representava. Em vez de fé, a palavra de Jesus trouxe para eles incredulidade. Incredulidade. Como poderia um filho de um carpinteiro se colocar dessa forma? Não, nós não podemos aceitar isso que você está falando. Se é o Messias, você vai me desculpar, mas você não é não. E é um grande ensinamento para nós aqui hoje sobre isso. Bom, talvez você já pregou na igreja, o Marcos vai poder concordar comigo, e o Braulio e outros mais aí que já pregaram, que é assim. Em qualquer culto que você vai pregar, ou em um grupo que se reúne ali, pessoas, a congregação, ela não sabe, mas ela prega mais
que a metade do sermão. E eu explico. Porque a congregação, ela produz uma atmosfera. A gente chega aqui, você bate o olho, você sente. Tem dia que você chega aqui e você fala: meu amigo, a coisa tá feia. Não é assim, Marcos? Há uma atmosfera que é produzida. E às vezes é uma barreira que às vezes o pregador não consegue nem vencer. Ou às vezes é difícil de vencer. Ou então o contrário também acontece. Você chega aqui, há uma expectativa, há uma efervescência. Fala que eu quero ouvir. E aí qualquer pregação pobre que você lança, já aparece uma chama. É uma coisa interessantíssima. Depois se você quiser pregar, você fala comigo que nós vamos deixar você vir aqui pregar. E as pessoas de Nazaré, elas são iguais a todas as pessoas no mundo inteiro, em todos os lugares. Quem quer lhe ensinar algo tem que vir de longe, tem que ter um passado, tem que ter um título. Mas Jesus, que estava lá sem formação, não tinha título reconhecido, esse cara falou assim: eu não vou me inclinar diante de você não, Jesus. Eu também não estou falando isso para você se inclinar diante de mim. Mas eles não quiseram aceitar a verdade de Deus que estava ali em Jesus. Não quiseram que alguém da sua estirpe fosse maior do que eles. Eles não quiseram. Ainda mais Jesus falando: olha, eu vim inaugurar o tempo messiânico. Aí não. Eu vim cumprir aquilo que está escrito nas Escrituras. Também eu não aceito isso. E mais uma mensagem. Ela foi desperdiçada. Não porque ela fosse uma mensagem má, ruim, fraca, mas por causa da mentalidade das pessoas que estavam cheias de preconceitos contra o mensageiro. E a mensagem não pôde prosperar. Devemos ouvir o que o Espírito fala por meio do mensageiro, para a gente compreender o que Deus está querendo dizer. Eles deixaram claro que eles não queriam o governante Jesus sobre eles. Eles não queriam que Jesus de Nazaré fosse o Messias. E eles não queriam o que Deus queria. Eles proibiram Deus de fazer de Jesus o seu Salvador. Por quê? Jesus? Não. Esse não. E esse é o coração do ser humano. Sempre o mesmo. Que não quer reconhecer Deus e a sua vontade divina. Ele quer determinar qual é a vontade de Deus. Ele quer dizer: não, Deus, isso aqui não é o Senhor não. Isso aqui é. É assim. Ó, essa pessoa que se opôs aqui para me ensinar, não é ela não. É a outra lá.
Eu estou achando bem interessante isso aqui, mas olha, muito obrigado. Eu não quero. O fato de uma pessoa ser incapaz de crer, ela tem uma origem profunda. Tem uma origem extremamente relevante para a gente pensar aqui hoje. O que faz uma pessoa ser incapaz de crer é ela não querer crer. Ela não quer crer. Eu não quero crer que essa pessoa aqui, Deus, é a pessoa que o Senhor usa para me ajudar. Eu não quero acreditar nisso. E isso vem lá do nosso profundo. Anunciar a mensagem. Eu não quero acreditar que eu devo sair para anunciar a mensagem. Eu sei que eu devo, mas eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que as pessoas vão vir, por isso eu nem vou. Meu marido mudar, eu não quero acreditar mais. Eu não quero. Minha esposa mudar, eu não quero mais acreditar. Eu não quero. Chegou minha hora de conhecer a Deus, eu não quero acreditar que a hora é agora. Eu não quero. Você me entende? Ainda não é a hora agora, amigo. Eu não quero acreditar que é agora. E a verdade é que na fé está sempre em jogo o ato de querer da pessoa. Você tem que querer crer. Olha, eu tenho um pecado aqui que me acompanha. Eu não quero acreditar que eu vou mudar. Eu não quero mais acreditar. Por isso, a gente vê nas palavras de Jesus, talvez até um tom aqui de dor, quando ele diz: nem mesmo na sua terra um profeta tem honra. E mais, nem na sua casa, porque os irmãos de Jesus também não acreditavam nele. E Jesus talvez fale isso com certo pesar, porque as mãos do Salvador sempre estiveram abertas para realizar os milagres. Mas ali, a incredulidade deles amarrou as mãos de Jesus. E as Escrituras dizem que ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade. Não pôde. Porque onde existe falta de fé, Jesus não realiza sinais. Porque seus sinais também têm por objetivo aprofundar uma fé existente dentro de nós. Eu tenho compartilhado com vocês, tem sido incrível as coisas que eu tenho visto pela fé. E meu ânimo está assim. Estou super animado. E eu tenho evangelizado bastante lá na universidade e há umas 2 semanas atrás nós temos estudado a Bíblia com as 4 pessoas lá. Marcelo tem estado lá comigo, o David também, que foi batizado, tem estado lá. E eu convidei um rapaz que ele trabalha na universidade e ele
Ele falou, não, me liga sim para a gente estudar a Bíblia. E como estava esses estudos aí, não estava, eu nem liguei para ele. E essa semana, a gente está estudando a Bíblia com outro rapaz lá, e a gente saiu para evangelizar. Foi o Marcelo e Deixo para um canto, e eu e o Caio para o outro. E aí um dos primeiros casos que a gente convidou foi lá que ele apareceu, eu falei, estou lembrando de você, ele também estou. Inclusive estou esperando a sua ligação, porque lá no meu trabalho tem outras pessoas que estão interessadas. Aí na segunda-feira, 9 da manhã, nós vamos estar lá com ele. E o Marcelo também estará lá. E isto é incrível. Mas pelo menos umas 3 semanas, 2 a 3 meses atrás, síndrome de Down, sabe, né, Pietro? E uns 3 meses atrás, a gente recebeu o diagnóstico que ele tem autismo também. O autismo também é uma síndrome, e a característica do autismo é que a criança ela fica fechada no seu mundo. Raramente ela vai querer olhar nos seus olhos. Por isso, às vezes você vai brincando com o Pietro e não dá a mínima e ela sai vazada. Então nós estamos agora investigando, trabalhando para a gente conseguir ajudar ele também nesses aspectos. E mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, depois que você faz os 40 anos, você tem que fazer, se você é homem, você tem que fazer o exame de próstata. Aí eu fiz o exame da próstata. Aí o médico chegou pra mim, tal, legal, tal, vamos fazer mais um exame? Aí fiz um exame mais detalhado. Ele falou, legal, interessante, vamos fazer uma biópsia dessa próstata? Eu falei, pronto, estou com câncer. Pediu a biópsia, quer ver se tem câncer. E aí eu saí do consultório do médico nesse dia, fui lá para a universidade, fui orar. Nos dias anteriores eu tinha memorizado o Salmo 23. E tem uma parte dele que fala assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei medo algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Aí eu recitei todo o Salmo 23, eu falei, Deus, eu não quero morrer. Saí dali em paz, porque o Senhor estava comigo. Aí cheguei em casa, minha esposa chegou à noite. Meu bem, o médico está suspeitando que eu tenho câncer. Eu falei, por quê? Ele pediu uma biópsia. Biópsia, mulher faz biópsia toda hora, não sei o que. Eu falei, Deus, ela ficou tranquila. Eu estou tranquilo. Quando foi na segunda-feira que voltou no médico, o médico falou, olha, você não tem câncer. Irmãos, nós vamos precisar de fé o tempo todo na nossa vida. Se você recusa a crer, se você começa a não querer crer, você vai virar um incrédulo. Uma pessoa que não quer crer que Deus vai mudar você, que Deus está te chamando hoje. Você tem que querer crer que chegou a sua hora de mudar de vida, mudar a sua vida. Você tem que querer crer que, embora seu casamento possa estar no nível que for, você tem que querer crer que ele vai mudar. Você sabe por quê? Jesus não pôde fazer muitos sinais ali, porque não tinha fé. As pessoas não queriam crer. Que área da sua vida que você não quer crer? Simplesmente você falou, eu não quero crer nisso. Reflita profundamente, porque isso é uma coisa muito relevante. Olha, quais têm sido os sinais que Deus tem dado na sua vida por causa da sua fé. E perceba também se eles não estão lá.
Jesus permite que o que crê experimente os favores divinos. Mas ao que não crê, não é concedido nada. Absolutamente nada. Quem não almeja, nada recebe. Quem não quer ver com os olhos da fé, não vai ver com os olhos naturais também. E a história termina assim. Aonde o Salvador queria fazer o máximo, ele foi forçado a fazer o mínimo. Jesus tem feito o máximo na sua vida? Ou o mínimo? Incredulidade é uma coisa terrível. A pessoa pode estar vivendo o que for. Você fala com ela, ela não acredita que é possível. E não só acredita, ela não quer acreditar. O que vai fazer então? Não tem mais o que fazer. Agora é incrível quando você quer crer. Eu estou contando essa minha experiência aqui do câncer. Provavelmente você também tem a sua experiência. Que a coisa veio, bateu na sua lata, você falou, Deus. Você segurou firme também. Tem muitas histórias aqui, talvez, né? Você já compartilhou com muitos. Acredito que você possa ter a sua história também. E você vai concordar que quando chegam essas horas, você não pode não querer crer, você tem que querer crer sim. E a questão aqui, eu não estou falando que eu fui curado do câncer. Estou falando que eu me fortaleci em Jesus, em Deus. Independente do que ia acontecer. Se tinha ou se não tinha, eu não sabia. Mas a fé, ela nos sustenta. E é magnífico você ver os relatos das pessoas que acompanharam Jesus, que Jesus falou, minha filha, vai em paz, que sua fé te curou, sua fé te salvou. Fé, como antes falou aqui, umas 2 semanas atrás, é aquela certeza interior que você tem, que a palavra de Deus vai se cumprir, bem como as suas promessas. Esse rapaz que nós estamos estudando a Bíblia com ele, o dia que eu convidei ele, eu estava muito angustiado nessa semana aí do câncer. Esse primeiro momento. Aí eu falei, Deus, orei, fui evangelizar. E aí eu convidei esse rapaz, chama Caio. E perguntei se ele queria conversar sobre Deus. Aí ele parou. Eu falei, vamos ler um pouco aqui da palavra de Deus? Ele, não sei, eu tenho aula e tal. Eu falei, então eu vou te deixar meu contato. Ele, mas... E continuou conversando. Vamos sentar? Então vou deixar meu telefone. Não, mas me fala mais, me explica. Foi conversando. No final das contas, a gente conseguiu encontrar depois da aula. E a gente leu algumas escrituras. E eu perguntei para ele, você quer olhar nesse espelho que é a Bíblia e ver como Deus está te vendo? Ele falou, eu preciso. A palavra de Deus é como uma espada, ela vai no profundo do nosso coração. Você deixaria essa espada penetrar no seu coração? Ele falou, eu preciso. As escrituras dizem que quem não obedece é um escravo do pecado. Você acha que você é livre ou escravo? Eu sou um escravo.
Você quer ser livre? Eu quero. Aí nos encontramos no outro dia. E aí, o que você achou das coisas que a gente leu semana passada? Que eu encontrei com ele quinta-feira retrasado, eu encontrei com ele essa quinta dessa semana. Eu não consigo parar de pensar naquelas coisas. Aí estudamos sobre a vida de um discípulo. E aí? Eu preciso ser um discípulo. A força da palavra de Jesus no coração de qualquer pessoa. E aí a gente saiu para evangelizar e encontramos esse rapaz que falou: você não me ligou, tá cheio de gente lá no meu trabalho querendo estar. E eu estava junto com ele. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Todas essas coisas que eu tenho compartilhado, elas não vêm de mim. Eu estou experimentando apenas. A origem delas é Deus. É Jesus que está agindo. O que cada um de nós precisa? Crer. Querer crer. Em qualquer coisa. Porque a fé não tem limites. Deus não limitou o que a fé pode fazer. Você está aqui hoje para ouvir isto da parte de Deus. Esse mensageiro aqui, mas pensa no Espírito que está te dizendo essas coisas. Para você que está aqui hoje, pela primeira, pela segunda, pela 10ª, pela 100ª vez, Jesus quer fazer o máximo. Mas você precisa de crer. Querer crer. Que você queira, porque Jesus quer fazer. Então fico muito satisfeito da gente poder mudar a nossa vida pela fé. E eu chamo aqui o coral para nos conduzir numa última canção.